Bom, agora a gente vai falar sobre conversores DA, ou conversores digital analógico. A gente tem tipos de sinais, isso aqui eu falei lá na nossa primeira aula. Eu tenho o meu sinal digital e o meu sinal analógico. Qual que é a característica do meu sinal digital? A característica do meu sinal digital é que eu tenho amostras, ou seja, ele é 0 ou 1, ele não tem uma sequência contínua. Eu posso ter descontinuidades aqui. Então eu vou ter mais nessa forma mais ou menos. Quando eu estou trabalhando com sinal analógico, eu não vou ter ali. O que eu vou ter? Eu vou ter um sinal contínuo. Então aqui meu sinal não é contínuo, aqui ele é contínuo e ele pode adotar qualquer valor. Qualquer valor decimal, com casas decimais, ele consegue assumir esse valor. Então eu tenho aqui uma onda de qualquer que seja o formato dela. Aqui no digital eu teria umas ondas quadradas, aqui eu posso assumir qualquer forma de onda, qualquer característica dela, já que ele é contínuo, eu não tenho um padrão. Então, qual que é a justificativa de eu usar um conversor AD, que é um analógico digital, ou DA, que é um digital analógico? Primeiro, como eu já falei também lá no início, os sinais do mundo físico, eles são sinais analógicos. Então, eles não são sinais digitais. Só que, com, como foi progredindo a humanidade, descobrindo os sinais digitais, que era a melhor forma de se fazer as análises, eles viram que para eu pegar um sinal digital e transformar ele, ou um sinal analógico e processar ele em forma digital, eu tenho que amostrar esse meu sinal, ou seja, eu tenho que transformar o sinal que era analógico para um formato digital, para que o meu processamento e armazenamento para que ele consiga fazer o processamento lá que ele precisa. Então, eu vou lá processar esse meu sinal e para eu colocar numa caixa de som, aqui tem um exemplo, né? Se eu colocar num outro meio externo, eu vou precisar de um conversor digital analógico para transformar aquela informação processada em um sinal contínuo para o meu equipamento conseguir reproduzir. Então aqui eu tenho um esquema, eu tenho um microfone, eu vou amostrar o meu sinal, vou fazer um processamento e utilizar um outro conversor para jogar no alto-falante. Então, daqui é um exemplo simples aí de usando ADC e um DAC, certo? Aí vocês perguntam, por que eu não processo isso em analógico, já que o meu mundo é analógico? Bom, os primeiros computadores eles eram analógicos, então eles faziam todo esse meu processamento de forma. Não precisava ter um ADC, um DAC, mas o que acontecia? Meus sinais, meus computadores eram muito grandes, o processamento dele era pior, porque eu tinha várias restrições ali dentro do mundo analógico. Então eles viram que se eu transformando isso para digital, eu vou ter diversas vantagens aí, que aí foi o boom aí da informática, que aí foi o crescimento que teve hoje. Bom, conversores AD e DA, eles são utilizados aí em praticamente tudo ultimamente, né? Quase tudo o processamento é digital. Então, aí na área automotiva, equipamentos de consumo, médica, militar, telecomunicações, aplicações de som em voz, ou seja, todo o nosso meio hoje em dia, praticamente ele processa as coisas digital, então ele tem um conversor lá, tanto de ADC quanto para o DAC. Então, alguns sinais comuns aí que a gente utiliza, principalmente na indústria, né? Também em casa, mas em som, temperatura, pressão. Então, são sinais o quê? Físicos, sinais analógicos. Esses sinais, eu vou ter o sinal processado lá, o processo físico, desculpa, e eu vou ter um transdutor. O que é o transdutor? O transdutor, ele vai transformar o meu sinal, seja som,
seja temperatura, seja pressão, qualquer sinal físico em um sinal elétrico analógico, certo? Então, eu vou transformar isso em um sinal elétrico analógico, isso que o transdutor faz. Mas, aí o que eu vou precisar fazer? Daqui é só um exemplo mais complexo um pouquinho. Eu vou condicionar esse meu sinal, porque às vezes esse sinal vem com uma amplitude muito baixinha, então eu tenho que aumentar esse meu sinal, eu tenho que filtrar ele, colocar alguns filtros para tirar alguns ruídos. Então eu vou passar ele, condicionar esse meu sinal. Então esse meu sinal condicionado eu vou passar para um conversor analógico digital, que aí sim eu vou passar para o meu processamento, que seria meu sistema digital, porque eu já vou ter transformado esse meu sinal para digital. Bom, processei ele, vou passar para um outro conversor, agora seria o meu conversor DA, digital analógico, onde eu vou transformar isso para um sinal analógico. Vou condicionar esse meu sinal, porque meu transdutor nem sempre ele consegue pegar esse meu sinal analógico, às vezes eu vou ter que amplificar ele, vou ter que fazer uma série de condicionamentos nele para poder jogar no meu transdutor. No meu transdutor aqui ele faz o contrário, ele vai pegar minha informação elétrica, meu sinal analógico elétrico, e vai transformar isso no meu processo físico. Então, esse daí é um sistema aí fechado, mostrando lá o processamento de um sinal através de um sistema digital e processando um sinal físico. Só voltando aqui, esse processo tem em um modem, por exemplo. Eu vou chegar lá, uma corrente elétrica, na verdade, vamos pensar no Wi-Fi. Eu vou ter lá uma onda eletromagnética que ela vai transformar isso em um sinal analógico, vai amplificar ele, filtrar e vai passar por um conversor analógico digital que ele vai fazer o processamento. Aí ele vai jogar o sinal digital lá para o meu computador. Meu computador vai processar aquele dado, vai passar de novo. Isso aqui é, no caso, uma rede que eu tenho, uma rede TCP, né, que eu tenho resposta e um carry e response. Então, eu consigo fazer esse sistema, então o modem também tem isso. O conversor analógico digital, que é o ADC, e o digital analógico, que é o DAC, são utilizados aí para permitir o contato do sistema digital com o ambiente analógico. Então aqui é a mesma coisa, é variável física, eu não vou explicar novamente. Vamos mostrar aí algumas características dos sinais gerados. Quando eu estou fazendo uma conversão de analógico para digital, o que acontece? Eu tenho meu sinal contínuo e eu vou transformar isso para digital. Quando eu estou transformando isso para digital, eu vou usar uma questão que chama amostragem. Então, meu sinal ele não vai deixar de ser contínuo e eu vou captar esses valores de tempos em tempos. Então, no tempo 1 ele vai pegar o valor dele. No segundo tempo, ele vai pegar um outro valor e assim por diante. Então, eu vou ter vários pontos ali. Eu deixei de ter um sinal contínuo para ter um sinal ali amostrado. E ao contrário, o que eu vou ter? Eu vou ter um sinal digital, que ele vai ser vários pontos, vários valores, e estou transformando isso para um sinal analógico reconstruído, né? O que acontece? Quando eu faço essa conversão do digital para analógico, eu não vou ter uma onda perfeita igual eu tenho aqui em cima. Eu vou ter algumas imperfeições, porque eu não vou ter os valores intermediários. Então, eu vou ter ali, ó, se vocês olharem, é quase como se fossem quadradinhos ali. Então, eu vou ter uma onda, entre aspas, mais feia. Então, mas eu estou reconstruindo meu sinal. Meu sinal, a forma dele ainda se parece bastante do que eu tenho aqui embaixo, aqui em cima. Então, meu sinal analógico original é esse e o meu reconstruído está aí, um sobreposto ao outro. Detalhe, esse é um dos motivos do que algumas pessoas, não só esse, né, tem vários motivos.
quem gosta muito de som, de música, fala que a música digital às vezes perde muita qualidade. Por quê? Porque eu vou ter, quando eu faço esses processos de transformações, eu vou perdendo informação, então eu vou perdendo frequências, e além disso tem a questão da taxa de amostragem, que nem sempre é perfeito. Por isso que às vezes o pessoal gosta de disco de vinil, porque é um sinal analógico puro ali. Então é algo que a pessoa gravou mesmo. Não tem um processamento ali digital atrapalhando, mexendo no meu sinal. Falando então sobre conversão digital analógica, falando especificamente dessa aula, né, digital analógica, na outra que a gente vai falar de analógico digital, então é um processo aí que eu vou representar um código binário, que é um código digital, e vou converter ele numa tensão ou corrente proporcional àquela que eu quero. Então, em geral, eu vou ter o quê? Que minha saída analógica vai ser igual a um K. Esse K é um fator de proporcionalidade constante que eu tenho no DAC. No DAC, só para a gente ver, isso é em inglês da sigla Digital Analog Converter. Então, esse K ele é valor fixo, é um fator de proporcionalidade, e minha entrada digital é em decimal. Então, eu estou transformando ele em binário. O binário ele tem uma representação decimal disso, então eu vou jogar esse valor. O que aquele valor binário representa em decimal aqui? Vou multiplicar pelo 1K, que é um valor de constante, e vou obter minha saída analógica. Então, por exemplo, eu tenho aqui um conversor de um DAC, né, digital analógico, com 4 entradas, A, B, C, D. Então eu tenho um número de 4 bits, então eu consigo representar número de 0 até 15. Então eu tenho 15 estados possíveis de entrada ali. Eu tenho aqui em cima uma tensão de referência de 15 volts. O que acontece? Qual que vai ser o meu K? O meu K, com minha constante de proporcionalidade, vai ser quem? Minha tensão máxima que eu posso ter, que seria 15, que é meu V de referência, dividido pelo número de estados possíveis que eu tenho na entrada, que seria 15. Então, vou fazer 15 dividido por 15, meu K vai valer quanto? 1 volt. Então, cada estado desse representa 1 volt a mais. Por exemplo, se eu tiver no 0000, eu vou ter 0 volts. 0001, eu vou ter o quê? 1 volt. Se eu tiver no 010, que é o número 4, então eu vou ter o quê? 4 vezes K, que é 4, então eu vou ter 4 volts. Então, eu consigo fazer essa minha relação de número decimal ao meu número em binário para tensão de saída. Falando ainda sobre conversores DA, cada entrada digital aí, é o que eu falei, vai contribuir com um valor diferente na tensão analógica. Por exemplo, meu bit menos significativo, que é o A, nesse caso, ele vai contribuir com 2 elevado a 0 vezes K volts. Então, se eu tiver o meu A igual a 1, ele vai contribuir com K volts. O meu segundo bit menos significativo, ele vai contribuir com 2 elevado a 1 vezes K. Então, vai ser 2 vezes K. O bit mais significativo, ele vai contribuir com 2 elevado a menos 1 vezes K. Okay? Onde N é o número de bits lá que representa o meu valor digital. Aqui tem um exemplo, ou seja, tem 0, 1, 1, 0. O meu 0 aqui, onde que eu tenho 1? Eu tenho 1 nesses dois do meio. Então eu tenho no meu segundo bit menos significativo e no meu terceiro. Então se eu tenho no meu segundo, ele vai contribuir com 2 elevado a 1 vezes K. E o meu terceiro vai contribuir com 2 elevado a 2 vezes K. Então vai ficar 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 1. Isso tudo vezes minha constante do meu fator, né, qual que é o nome certo? Fator de proporcionalidade do meu DAC. Se meu K for igual a 1, então vai ficar o quê? Isso daqui vai dar 4 mais 2
vai dar vezes K, que é 1, vai dar 6 volts. Então, vou pegar esse exemplo aí, eu quero fazer, eu tenho um DAC de 5 bits que tem saída de corrente. Se eu tiver para uma entrada digital de 10100, eu consigo gerar uma corrente de saída de 10 miliamperes. Aí pergunta, qual que é a corrente de saída para uma entrada digital de 11101? O que eu tenho que fazer nesses casos? Primeira coisa, achar quanto que vale minha constante, meu fator de proporcionalidade. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar meu 10100. Isso daqui equivale a quê? Equivale a 4 mais, aqui seria 8, aqui é 16, né? Então vai ser 20. Então isso aqui representa o meu número 20. Então eu vou pegar o quê? Como que eu vou fazer o meu K? Meu K, eu vou fazer o meu valor que eu tenho, que é o meu valor de saída de corrente, que é 10 miliamperes. Vou dividir ele por 20, que é o meu valor, porque é o 20 que gera o meu 10. Então eu vou ter o quê? 0,5 miliamperes. Então esse é o valor do meu K. Então achei o valor do meu K, eu consigo achar para qualquer valor. Certo? Só para lembrar a fórmula, né? Eu tenho meu Iout, ele vale K vezes o meu número em decimal, certo? Vou colocar aqui na base 10. Então, se eu tenho, qual que é a minha saída, o meu Iout? O que é 11101? Então vai ser o quê? 2 mais, aqui vai ser 3 não, aqui é 1, 2, se fosse 1, 0 seria 2, né? 2, 4, então vou ter 4, 8 e 16. Então, 16 mais 4 vai ser 20, 8 mais 2, 10, então eu vou ter 30. Então vai ser o que? 30 vezes meu K, que é 0,5. Então eu vou ter aqui 15 miliamperes, que é o valor que está aqui. Bom, eu fiz a conversão errada aqui, não é 30, porque equivale 1, não é 2. Então aqui vai ser 29, peço desculpas aí. Então vai ser aqui, ó, 29. Então aqui vai ser 14,5 miliamperes. Então é assim que eu faço, certo? Agora, qual que vai ser o maior valor de tensão de saída de um DAC de 8 bits que gera 1 volt para uma entrada digital de 00110010? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer é o que? Transformar esse meu número 00110010 para um valor decimal. Então vou fazer aqui a conversão, vou usar uma calculadora para a gente não perder tanto tempo. Vou fazer aqui meu binário para decimal. Então eu tenho 00110010. Então eu vou ter que esse meu número representa quem? 50. O que eu tenho que achar? Tem que achar o meu K. O meu K vai valer 1 volt para quando eu tenho o meu número de 50. Então vai ficar o que? 1 dividido por 5 vai dar 0,2. 0,2 não, 0,02.
volts. Agora, se eu quero achar meu valor de saída máximo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o último estado do meu número, que seria o quê? Todos os 8 bits igual a 1. Então, eu teria lá o meu número 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Então, seria o quê? 1, 1, 1, 1, 1. Que número é esse? 2, 5, 5. Para achar, então, o meu Vmax, eu vou fazer o quê? O meu 255 vezes o meu K vai dar 0,02. Bom, fazendo essa minha conta, eu vou achar 255, vou achar 5,1 volt. Essa é a minha tensão máxima do meu conversor. Então aí está mostrando todos os passos como eu fiz. Se eu tiver então, agora um outro exemplo, né? Eu tenho um conversor DA de 5 bits, ele vai gerar o quê? Ele gera 0,2 volts para uma entrada de 0,0001. Então, isso daqui eu já estou no meu número 1. Então, meu K, eu já sei que ele vale 0,2 de cara. Porque eu vou fazer Vout dividido por 1. Então, quanto que vale, então, meu Vout para 5? Então, eu vou ter o quê? De 5 bits, eu vou ter, então, seria 1, 1, 1, 1, 1, vai ser 31, então vai ser 31 vezes 0,2, que vai dar o quê? 6,2 volts. Então, essa é a resposta. Bom, voltando aqui, saindo dos exemplos, né? Vamos ver a parte de conversão mesmo. Eu tenho aí, a rigor, o meu sinal de saída, ele não vai ser propriamente analógico. Porque o meu analógico, ele pode subir qualquer valor de tensão e ele é um sinal contínuo. Aqui, não. Olha só, ele vai ter passos. Então, ele vai ter quase uma escada. Ele é analógico? No final das contas ele vai ser analógico, mas ele vai ter descontinuidades ali, ele vai ter tipo uma escadinha. Então ele não é um puramente analógico, vamos dizer assim. Então eu tenho lá um digital analógico, eu estou convertendo lá se eu usar um contador, né, de 4 bits ligados na entrada do meu DAC, o que eu vou obter aqui no meu sinal de saída? Eu vou aumentando 1 e vou multiplicando por K. Usando, então, o meu K igual a 1, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma escada aí de 1 e 1 volt. Então, ele estava em 0, foi para 1, depois 2, 3, até chegar em 15. Aqui já tem um termo importante que é o fundo de escala. Fundo de escala é o quê? É o valor de tensão, é o valor máximo que eu posso chegar no meu DAC, certo? E aqui também resolução, que é o tamanho do meu passo, que é a mesma coisa do K. Então, quando eu chegar em 0 aqui, minha contagem vai chegar em 0, ele vai lá para 0 e vai voltar a fazer essa escadinha. Então, já que, como eu citei aí em cima, o que é a resolução do meu conversor digital analógico? Seria o quê? O número de bits binários que representam o meu número binário. Então, eu tenho aqui uma resolução de 4 bits. Então, representa a quantidade de códigos de saída distintos que um DAC pode produzir. Então, minha resolução seria o tamanho do meu passo, que seria 1 volt. Se eu tiver, então, um N bits, então eu consigo representar aí 2 elevado a N níveis de tensão, certo? De 0 até
2 elevado a menos 1. Então, eu vou ter 2 elevado a menos 1 passos para sair do valor zero, para sair do valor mais baixo, que é o zero, por exemplo, nem sempre vai ser zero, provavelmente é zero, e atingir o fundo de escala. Se eu contar aqui, ó, eu vou ter 1 passo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 passos. Então, se eu tenho 2 elevado a n níveis de tensão, eu vou ter 2 elevado a n menos 1 passos para chegar no valor máximo. Então, o meu K vai ser o quê? O meu valor de referência dividido por 2 elevado a n menos 1. O que é o VREF? O VREF é o valor de referência ou fundo de escala ou valor máximo de tensão que eu tenho na saída do meu DAC. K, então, que a gente chamou da constante de proporcionalidade, vai ser o tamanho do meu degrau. Certo? A resolução do meu DAC vai influenciar na minha conversão. Ou seja, quanto mais bits, número de bits eu tenho, maior vai ser o número de faixas de valores analógicos que eu posso representar por cada combinação de bits. Então, por exemplo, se eu tiver um bit só, uma resolução de 1 bit, eu vou ter o quê? 2 estados, 1 e 0. Então, eu consigo representar quantas tensões aí? Eu consigo representar ou essa tensão, ou essa tensão. 2 bits eu consigo representar quem? Eu consigo representar 1, 2, 3, 4 tensões diferentes. 3 bits, 8. 4 bits, 16 tensões diferentes. Então, se eu tivesse o mesmo nível de saída de tensão para todos esses DACs, qual que é mais... qual que eu tenho mais faixas de tensão? O de 4 bits. Então eu consigo ter uma precisão, eu consigo ter uma sintonia mais fina do meu DAC. Então aquela minha onda quadrada, essa daqui, ó, essa minha onda quadrada aqui, ela vai ficando cada vez mais próxima da minha onda contínua. Quanto maior a resolução for do meu DAC. Certo? Bom, agora se eu pegar um conversor de DAC de 3 bits, onde o fundo de escala é 100. O que acontece? Quando ele for 000, ele vai ser 0, né? E quando ele for 001, ele vai ser 12,5. Certo? Isso. Então, se eu usar o meu sinal analógico de 10 volts, ele vai possuir um valor de sinal digital 000, o mesmo para de 0 volts. Então, como o meu 10 está aqui no meio, então ele vai possuir lá, ele vai ficar, por mais que ele esteja próximo do 12,5, quem representa o 10 é o 0 volts. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter um erro aí dentro dessa minha faixa de valores. Se eu utilizar um número maior de bits, ou seja, de 4, o que vai acontecer? Eu vou modificar aqui. Então, os valores convertidos vão cair para a metade. Então, aqui seria 2,5, eu teria mais um estado aqui em cada um desses. Então, aqui seria 6,5. Então, o valor de 10, ele seria convertido para o valor 001, que tem o mesmo, que seria o valor 6,25, que é algo mais próximo do que 0. Então, quanto maior minha resolução, quanto maior meu número de bits que eu tenho no meu conversor, melhor vai ser minha conversão do DAC. Mais precisa vai ser essa minha conversão. Nesse caso aí, só para relembrar, o 100 é o quem? O meu valor de fundo de escala, que é a minha tensão máxima que meu DAC pode produzir. Vamos ver um exemplo aí. Eu tenho a figura a seguir, que mostra um computador controlando a velocidade de um motor.
A corrente analógica de 0 a 2 mA do DAC, ela é amplificada para produzir de 0 a 100 RPM, ou seja, rotações por minuto. Então, minha corrente analógica de 0 até 2 mA, ela é amplificada para produzir de 0 a 100. Aí está falando qual que é a resolução indicada do DAC para que o incremento da velocidade seja mais próximo de 2 RPM. Então, o que eu tenho que fazer? A velocidade do motor é de 0 a 100. Meu DAC vai de 0 até o fundo de escala. Cada degrau vai produzir um incremento na velocidade, certo? Então, eu tenho que ter pelo menos aí 500 degraus. Porque eu vou ter o quê? 1000 dividido por 2, que é o quê? Que eu quero a variação que eu quero que é de 2 RPM. E eu vou ter aí, ó, 500 degraus. Então eu teria quantos bits? 9 bits, porque 9 bits vai dar quanto? 511, o valor máximo. Porque 2 elevado a 9 vai dar 512. Mas o valor máximo que eu consigo é 511. Mas se a gente usar 10 bits, o que vai acontecer? Se eu usar 10 bits, se eu usar 10 bits, o que vai acontecer? Se eu usar 10 bits, eu vou, a cada variação da minha corrente, eu vou aumentar. O meu passo aqui ele vai diminuir o meu número de RPMs, porque eu vou ter mais estados possíveis aqui. Então, essa minha variação, em vez de ser 2 RPM, eu vou mudar ela. Eu vou deixar ele mais suave ainda. Então, um outro exemplo aí, se eu usando 9 bits, aqui valor próximo de 326, a velocidade do motor poderia ser ajustada. Então, como eu tenho 9 bits, eu vou ter 511 degraus, como eu falei com vocês. Então, se a minha velocidade do motor aumentar em degraus de 1000 dividido por 511, eu vou aumentar o quê? Eu vou ter um passo de 1,952 RPM. Então, o número de degraus necessários que eu vou precisar para alcançar esse valor vai ser o quê? 326 dividido por 1,957. Eu vou achar quanto? 166,58, que é um valor que não é inteiro. Bom, degrau é o que? Um número inteiro, né? Então, o que eu vou pegar? 166 ou 167? Vou pegar 167. Então, que eu vou deixar ele mais próximo. Então, ele vai ficar um pouco maior, ou seja, então a velocidade real dele vai ser o quê? 167 vezes 1,957. Isso vai dar 326,8. Então, o meu computador ele vai ter que enviar aí o equivalente do binário de 9 bits de 167 em decimal, né? Só que vai ter que ser em binário, para produzir a velocidade que eu quero lá no motor, dentro da resolução do sistema. Certo? Então, aí eu mostrei para vocês como que eu poderia usar essa analogia aí de fundo de escala, o passo, o DAC é a mesma coisa, certo? Vamos falar sobre circuitos conversores, né? Que a gente falou a teoria que ele converte e tal, mas como que ele converte, né? Como que o circuito é montado? Detalhe, eu não vou ficar entrando tanto a fundo aqui, porque isso daqui ele é uma matéria de eletrônica que fala sobre amplificadores operacionais, que é o AMP-OP, que é esse triângulozinho. Então lá a gente estuda lá como é que é a minha tensão de saída e tal.
que eu vou te falar, o que eu vou falar para vocês. Eu estou numa realimentação negativa. A minha tensão de saída, ela vale o quê? RF dividido por R1 vezes V1, RF dividido por R2 vezes V2, RF dividido por R3 vezes V3, mais RF dividido por RN vezes VN. Tudo. Detalhe, eu estou numa realimentação negativa, vou fazer toda essa minha soma. Aqui está o RF em evidência, só que o valor de tensão ela vai ser o inverso dos valores aqui. A gente chama de a tensão é invertida. Então, mas não se preocupem com isso, é só o valor negativo que vai dar, é só inverter a polaridade mesmo. Bom, então, se eu tenho aqui um circuito com amp-op, sendo que meu RF vale 1K, aqui meu R1 vale 1K, o outro 2K, aqui 4K e 8K. O que eu vou ter? Eu vou ter que minha tensão de saída vai ser quem? Meu VD, que é aqui a tensão em cima do D, vai ficar 1 sobre 1, vai dar próprio 1. Agora se eu fizer 1 dividido por 2, vai ser o meu VC dividido por 2, 1 dividido por 4 vai dar meu VB dividido por 4, 1 dividido por 8 vai dar meu VA dividido por 8. Então, o que acontece? Se em vez de VA, VD, VC, VB e VA, eu falar que meu VA, meu VD, meu VC, meu VB, meu VA é o que? É 1 ou 0, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando eu tiver 0, 0, 0, 0, vai dar 0. Agora 0, 0, 0, 1, o que vai dar? Eu vou ter o quê? Primeiro, né, como é que eu vou calcular meu fundo de escala? Meu fundo de escala é quando todos eles forem igual a 1, certo? Quando todos eles forem igual a 1, e aqui tem um detalhe que a entrada aqui é 5, então quando eu estou falando nível lógico 1, na verdade a entrada é 5 volts. Então vai ficar o quê? Meu fundo de escala vai ser 5 mais 5 dividido por 2, mais 5 dividido por 4, mais 5 dividido por 8. Então vai dar 5 mais 2,5 mais 1,25 mais 0,775. Então, se eu somar isso tudo, eu vou achar quem? Eu vou achar 9,375. Como eu tenho valor negativo aqui na frente, esse vai ser o meu fundo de escala. Então, qual que vai ser o meu passo? Eu não tenho ao todo aqui, 4 entradas, então seria 2 elevado a 16 menos 1. Então eu vou fazer o quê? 9,375 dividido por 15, certo? Então, se eu fizesse isso, eu ia ter o quê? Eu teria meu valor aqui de 9,375 dividido por 15. 0,625, que é esse valor aqui. Certo? Então, achei o meu fundo de escala e tal. Então, minha tensão de saída vai ser o quê? Vai ser minha tensão de saída, quando for 0,001, vai ser 0,625. Negativo. 0,010 vai ser o quê? Menos 1,275. Aqui vai ser
menos 1,875, então eu estou aumentando sempre 0,625 em cada um dos passos até chegar no meu fundo de escala, certo? Bom, eu falei que o meu D era o menos significativo, mas na verdade meu D é o mais significativo, meu A é o menos significativo. Então eu poderia calcular aqui direto. Se fosse 0,001, todos esses valores, tanto D, C e B, seriam zero. Então não teria nenhuma parcela. Então eu farei o quê? 5 dividido por 8, que vai dar 0,625. Bom, eu posso melhorar minha precisão, ou seja, meu DAC vai ficar mais preciso se eu ver, em vez de eu ligar direto a saída as saídas digitais, né, na entrada do conversor, usar aqui um relé. Se eu usar um relé, eu vou melhorar a precisão, porque eu vou ter uma fonte de precisão ali, ou seja, eu vou ter 5 volts, certo? Porque às vezes eu uso 5, saída da porta é 5, mas não é 5 exatamente, às vezes é 5,2 ou então 4,8. Se eu usar uma fonte de referência que é precisa em 5 volts e eu usar um relé, essa minha saída aqui vai ficar mais precisa. Eu posso ter também um conversor com rede R/2R, que eu vou, se eu for fazendo dessa forma. Aqui é uma análise um pouquinho mais complicada, não vou explicar aqui agora, mas então aqui eu também estou usando relés, onde se ele for 1, ele vai, essa minha chave vai para o V de referência. Se minha entrada aqui for 0, ele vai para 0. Então, eu só estou ativando ali em 0 ou em 1 essas minhas entradas. Então aqui eu vou colocar o número que eu quero fazer a conversão. Quando ele passar por esse meu circuito, aqui também é um amplificador operacional, ele vai produzir o quê? Menos VRF dividido por 16 vezes B, que seria a minha entrada binária. Então, aqui eu tenho o quê? 4 bits. Então eu fiz VRF dividido por 16. No outro, o que seria a minha saída? Ou seja, se aqui o meu binário fosse 1, meu passo antes era 6,25. Agora o meu passo vai ser o quê? Se eu usar o mesmo valor, né? Vai ser... Depende do meu V de referência. Se eu usar meu V de referência igual a 10, 16 vezes 1, isso aqui é para eu achar o passo. Então seria 10 dividido por 16, vai acabar que vai dar 6,25. Agora, se eu usasse meu outro circuito, eu faria o quê? Menos 10 dividido por 15 vezes 1. Então, o que eu teria aqui? 10 dividido por 15, 0,66. 0,66. Então, eu vou ter uma precisão pior no meu segundo caso. Então, e além disso, eu consigo usar apenas 2 valores de resistências, R e o 2R. Então, às vezes, isso facilita também o meu estudo. Então, eu mostrei para vocês 2 tipos de conversores DA e falei sobre precisão, falei sobre passo. Então, mostrei como é que faz essa conversão. Então, assim, os meus circuitos de conversores digital analógico são isso. Na próxima aula a gente vai ver o analógico digital, que ele é um pouco mais complicado, ele tem mais detalhes. O digital analógico ele é um pouco mais simples.